What's up, guys? Here we go. Aqui mais um podcast Fit Life, patrocínio Biotech. Estamos aqui com o nosso mestre Rogério Camões. Nosso guerreiro aqui, bodybuild, Jorlan. A nossa professora da UFRJ, Amanda. E nossa musa atleta pro, Alessandra Pinheiro. E aí, galera, tudo bem? Ok. Ótimo, hein? Tudo bem? Tamo junto. Preparado. Tamo junto Então, desde ontem. Tamo junto e misturado, né? Então, vamos começar aqui com o nosso guerreiro aqui, Jorlan. E aí, Vamos lá. Jorlan, beleza? Estamos Como aí. é que tá a tua estadia aí no Rio de Janeiro? Não, legal. É sempre bom voltar pra casa, né? É. Porque não tem como. Aqui é a minha casa. Com não adianta. certeza, né, cara? Então, Quem é felicidade carioca, total. qualquer lugar do mundo, né, cara? A gente tem a paixão por essa cidade aqui. Com certeza. Não tem como. Então, pela paixão do Rio de Janeiro, vamos começar aqui. Jorlan, o Rio de Janeiro foi o percussor do bodybuilding, né? Tá aqui o Rogério Camões aqui, que sempre fala isso, né? Você viveu essa época do começo do bodybuilding aqui no Rio de Janeiro, né? Na década de 80, de 90, só tinha campeão, né? Você lembra que você falou isso pra gente no treinão lá na Radar, não é isso? Verdade, o Rio de Janeiro era a potência do Brasil, né? Quando tinham os encontros, né? Campeonato Brasileiro, que na época era o campeonato mais desejado por todos os atletas. Era o né? nosso Olímpia, né? Era o nosso Olímpia. Era Mr. Rio primeiro e depois brasileiro. E realmente, nessa época, os atletas... Eu acho que assim, tinha uma tradição muito interessante, cara. Todo atleta que se tornava Mr. Brasil... Mister é seu sonho, olha galera isso. nessa época. Pô, você ganhou um brasileiro, meu irmão. Depois foi campeão brasileiro, Mister Brasil, você, tava no céu já. É isso aí. Entendeu? Era uma patente, eu acho que ali era uma patente muito alta, né? Na Pode crer. época. Então, hoje em dia, o foco do bodybuilding, né, tá sendo muito São Paulo. Com essa informatização toda, né, mídia, Instagram, YouTube, então os campeonatos maiores, né, focou lá, como o Arnold, né, o Olímpia Amador. E eu queria te perguntar uma coisa, o que tá faltando aqui pro Rio de Janeiro voltar a ser o que era antes? Dá uma dica aí pra galera aí, pra gente poder trazer isso de volta aqui pra raiz, né? Pra raiz que é o Rio de Janeiro. Bom, acho que primeiro de tudo é a união, né? Sim. Acho que o mundo virtual ele trouxe muita também individualidade entre as pessoas. Com isso acaba causando um afastamento. Então, acho que quando tem uma união, você consegue ter aquela síntese, né? E com isso você fortalecer o meio, Exatamente. a massa, né? Por isso que eu sou um cara que eu sempre estou batendo na tecla em prol dos atletas e etc. E ver um pouco dessa desunião, isso incomoda um pouco também. Porque, não falando a nível de business, mas a nível de atletas, você vê que São Paulo hoje em dia existe uma certa união, uma coisa mais homogênea do que no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, acho que trazer isso para cá é o que precisa ser feito, né? Por isso que eu quero voltar. Vai rolar sim, cara, com certeza. O que você acha aí, Rogério? Você acha que... Cara, uma realidade. A realidade, primeiro porque São Paulo é uma capital que, primeiro, lá, o business, né? É um lugar de negócio, diferente do Rio. O Rio é um lugar de praia. É um lugar de diversão. glamour. A galera já tem uma outra cultura aqui no Rio de Janeiro. Rola até isso lá, né? Quando a gente vai pra lá e assim, a galera, pô, carioca, a cidade de vocês é só dentro, praia, só dentro da praia. praia. Mas o é carioca só quer cultura. saber- não é, mas na Mas real em não é compensação, por que a gente se desenvolveu tanto durante muito tempo? Porque tinha a questão do culto ao corpo. O Rio de Janeiro é a segunda maior capital do culto ao corpo do mundo. A primeira da Califórnia, né? Primeira é Califórnia. O Rio é a segunda capital. Então, aqui todo mundo tá na praia correndo, se exibindo, muito esporte, né, na praia, enfim. E lógico que o bodybuilder, né, é um esporte que nasceu basicamente aqui e sempre foi espelho para os outros estados, né, da excelência, porque a gente realmente os melhores atletas do Brasil vinham para o Rio nos anos 80, porque existia aqui a Pump Iron, que era a meca do bodybuilder, do Brasil, onde todos passaram. Luiz Otávio passou por ali e todos os melhores atletas passaram pela Pump Iron. Isso eu estou falando de anos 80, né, cara? Então, o que acontece? E com o tempo,
Com o tempo a gente conseguiu dominar muito, né? E o começo da era fitness, que ela é diferente do bodybuilding, a era fitness é outra. A era fitness é uma era comercial, né? É uma coisa bem comercial. E aí, cara, o que aconteceu? São Paulo, primeiro que as grandes empresas estão em São Paulo. Exatamente. Então, onde estão as empresas, está o dinheiro, está o business, está onde verdade. as pessoas querem estar, né? Até para poder investir. É mais fácil investir num cara que está lá do lado da empresa, que mora em São Paulo, do que ter que levar um atleta do Rio para São Paulo. Você entende? É um pouco complicado. Claro, sim, claro. Então, a gente perdeu um pouco da força, porque hoje a gente não tem investimento. O Rio de Janeiro é uma cidade que não tem investimento no bodybuilding. Na verdade, não é. A gente não tem mais competição, a gente só tem o Cariocão, assim, que está entre essa nova era da Muscle Contest, nova era da Pro League, né? Da Pro League, onde os atletas se tornam profissionais. Então, realmente, por esse motivo, acho que São Paulo hoje é o grande centro e está se tornando o grande centro. E essa possibilidade de nós termos isso novamente? Cara, eu acho que sempre vai ter a possibilidade a partir do momento que nós tivermos referências. Sim, então, exatamente. assim, ó, o Jorlão hoje está em Brasília. Pô, mas o Jorlão aqui no Rio é diferente. Tem um Jorlão aqui no Rio é diferente, porque o Jorlão do bodybuilding, ele é a maior expressão que a gente tem aqui. É uma primeiro, referência, né? porque é o mais antigo, né, dessa galera, e é o que está aí, ó, competindo, tá dentro, profissional. Tem pretensão de voltar pro Rio? Ah, tem sim. Tem. Esse ano eu faço 5 anos, né, de Brasília. Então acho que já aconteceu o que tinha que acontecer, deu o que tinha que dar, né? E toda vez que eu venho ao Rio, né, eu falo assim, preciso voltar, brother. Preciso. Exatamente. Né? Ainda mais quando tem os encontros, né, e tal, porque querendo ou não, em Brasília eu tô sozinho no sentido de ter essa personalidade, de ser assim. Então, por isso que eu digo a questão da união, né? Muitos também foram saindo, foram vivendo outras coisas. E falando do Jorlan, acho que nesse ponto de agora, até onde eu consegui chegar, se eu voltar pro Rio, eu consigo agregar muito mais do que quando eu estava aqui antes, né? De repente foi preciso também sair um pouco, ver um pouco mais de fora, né? Sair do... Não é... Sabe quando você está dentro de uma situação, você precisa sair dela para enxergar e voltar e consertar, ou resolver, ou solucionar alguma coisa. É por aí que eu tô vendo agora, entendeu? Pô, legal, cara. Então, eu tenho sim esse plano e se Deus quiser já tô correndo atrás para isso acontecer. Pô, vai acontecer sim, cara. Né? Vai somar pra caramba. Vai somar né, muito. Vai somar muito. Acho que é porque o Jorlan, o Jorlan consegue trabalhar e se comunicar dentro dessa nova era da internet. Sim. Isso hoje faz parte. Isso faz parte do processo. Tanto a galera antiga, né, cara, quanto a galera nova agora, que tá acompanhando ele no YouTube e tal, no canal dele, no Telegram, que eu tô participando lá, tá bombando, tá maneiro pra caraca, né, cara? E assim, tem bastante conteúdo, principalmente, né? A galera antiga que gosta, né, cara? Que curte o estilo dele, né? E a galera nova aí, a rapaziada nova aí, que se inspira. Que é uma referência, é algo diferente. Na verdade eu me sinto honrado por isso, né? Porque assim, vou fazer 37 agora, mês que vem. E comecei muito novinho, né? Tinha 17 anos e tal, aquela coisa. Então, pô, naquela época, pô, o Rogério já tava aí, né? Pô, todo mundo já sabia, aquela coisa toda. Só que o bodybuilder, ele sempre foi aquela coisa da tribo. Não é como é hoje, assim, uma coisa que tá muito na boca do povo. Então, eu ainda estar fazendo e ver toda essa transição é um privilégio, né? Porque vi muita gente começar, vi muita gente parar. Por isso que eu falo assim, eu consigo identificar certos pontos, certos erros e acertos também, dentro disso tudo. Porque eu lembro quando eu botei meu primeiro vídeo, né, na internet, muita gente me criticou. Mas isso foi em 2004. Sim. Né, essa galera que tá fazendo sucesso hoje não sonhava nem ter um computador, já tava botando meu vídeo no YouTube fazendo supino Calteco 60 quilos. Então, tipo, só que eu não imaginava que ia se tornar uma potência, né? Que o YouTube ia bancar pessoas, gente ia ser uma fonte de renda. Pra mim, era uma coisa tão da essência que eu só queria me ver numa tela fazendo um exercício pesado.
Sem Legal. saber que alguém ia ver aquilo. Mas eu Sem pensar queria. em business, sem eu pensar em queria nada. me ver fazendo. Eu queria me ver como eu vi o Shaw Rey fazendo, como eu vi o Levrone fazendo. Eu falei, eu quero estar ali. Por mais que não seja oficial, eu vou fazer um extra-oficial, né, comigo mesmo, entendeu? Tanto que hoje... Aí, pra você ver a questão da vida, né, e do pensamento, do foco. Eu vi o DVD do Dennis James, né, o Dennis James e tal, não sei o quê. Quando eu passei a ser atleta dele, fiz amizade com ele, fui pra casa dele, eu olhava assim, via ele passando na sala, comendo. Eu falei assim, meu irmão, um dia eu tava só vendo o vídeo do cara, agora eu tô gravando com o cara. Muito legal. Então isso é uma conquista, né? Isso é uma conquista real. Sim. Não é uma coisa criada, uma coisa feita. Né? Eu cheguei ali, meu irmão, o cara me olhou e falou, eu quero você na minha casa. Porque a gente treinou na Radar, né? Eu tô abreviando a história, né? Porque é uma história longa. Mas a gente treinou e eu falo, um bodybuilder conhece o outro no ferro. No pegado, no treino. Não é uma coisa tipo, é aquele ali. Não, eu quero ver quem ele é lá. Na entendeu? prática. É aí que a gente vai se afinar, entendeu? E aí depois de um treino que ele me convidou, foi assim que eu me tornei atleta dele. Pô, legal, cara. Não foi uma coisa eu fui atrás, pesquisei, não. Eu já sabia que ele era, conhecia, aprendi a falar inglês por causa disso, pra poder trocar uma ideia com ele. E depois do treino ele falou assim, você tem que ir lá pro meu camp lá. Quer ir? Eu falei, não tinha nem passaporte, não tinha nada. Mas eu falei, eu quero. Ele falou, então se prepara pra ir lá. Aí eu fiquei só focando nisso, trabalhando, juntando dinheiro pra tirar visto, né, passaporte, essas coisas, e poder realizar o sonho. Então, tipo, realizei, graças a Deus, né? Sim. Então, Jorlan, tem uma pergunta aqui que não quer se calar. Qual o seu posicionamento sobre o convite para o CT da Max? Não, porque primeiro eu fiquei feliz, né? Porque o convite foi feito pelo Balestrin, né? Então eu já conheço o Balestrin de muito tempo, apesar de não ter uma relação assim muito próxima, né? Mas conheço, respeito a trajetória dele, conheci o pai dele. Um grande atleta, né? Porra, vi muitas vezes ele indo com o pai pra competição, né? E ver toda aquela essência old school, e vi que também ele teve uma fase que ficou meio ruim, que quando o pai faleceu. Então, existe toda uma história, né, pra chegar no ponto que tá hoje. É isso que as pessoas, às vezes, não se ligam muito. Mas eu sou um cara que eu me ligo muito nisso. E quando ele me chamou pra representar o old school na casa, eu vi 2 pontos. Um é que eu tava tendo uma oportunidade que, de repente, já era uma coisa que eu tava esperando, não sei, né? Ou tô precisando, sei lá. E a outra parte foi que eu consegui enxergar que o old school, ele sempre vai existir. Porque senão eles não iriam me chamar. Então tem aquele ponto que tem um certo negócio que ele não se sustenta. Ele vai precisar da verdade. Da raiz, né? Do representante. Pra poder chegar e falar assim, isso acontece por causa disso. Né? Então eu me senti honrado por ser convocado como um representante dessa geração old school pra estar lá dentro. Né? Foi assim que foi feito o convite. Pô, legal, cara. Então eu agradeci, falei, porra, valeu, obrigado mesmo e tal. Só que eu só fiz um pedido. Eu falei, eu só preciso ser eu pra estar aí dentro. Porque eu sei que tem muita mídia, tem muita filmagem, muito marketing, né? Mas o meu marketing é ser o Jorlan. É só isso. É isso que todo mundo quer saber. Já é um bom marketing. Não, mas esse questionamento muitas pessoas conversando comigo, pô, será que o Jorlan vai mudar? Será que o Jorlan vai fazer o que tem que ser feito ou o Jorlan vai ser ele mesmo? Então, engraçado, isso foi papo da galera old school, se juntou, porque, peraí, o old school ele tem uma essência. A gente não se dobra de jeito nenhum, senão tá fora do old school. Porque não é por nada, mas é se dobrar a essência só. Então, a essência é sempre você ser você mesmo acima de qualquer coisa. Né? Então, o Jorlan é isso. E ele vende isso, ele levanta essa bandeira. Então, na conversa entre os old school, né? Primeiro questionamento, pô, será que ele não vai se dobrar? Será que ele não vai mudar? Será que vão tentar mudar o Jorlan, coisa e tal? Isso, eu acho que é uma resposta que só ele sabe. Mas
eu acredito também que ele precise estar lá dentro para saber realmente e se posicionar, né? Porque é uma incógnita. Não que ele vá mudar, né? Mas ele pode absorver, né? Essa coisa moderna que todos nós precisamos absorver. O que tem de moderno, né? Que quando é o new school, old school, essa briga. E o que ele falou, o old school sempre vai ser old school. Então, como ele está representando a gente, ele vai ser um cara muito importante nesse momento, porque ele está levando não só a bandeira dele, ele está levando a bandeira de uma galera imensa. Não é só Rio de Janeiro, é Brasil, o mundo afora. Exato. Todo mundo que se considera old school está nesse momento de muita expectativa e assim, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele está representando muita gente. Isso é legal. Primeiro dele assumir essa posição, né? Eu conheço bem o Jorlan, bastante esse cara. Ele sabe disso, que eu sou um fã dele, fãzão, mas eu tô assim na expectativa de ver, né? E torcendo que as pessoas que vão estar do lado de lá entendam que o old school é uma coisa maravilhosa. E essa essência que ele tem é uma coisa maravilhosa. E que deixem ele fluir o old school dele e dê todo o apoio que ele precisa, porque esse cara aqui ainda tem muito para representar no bodybuilder. Uma coisa que eu gosto de ressaltar, que acho que algumas vezes eu vejo na mídia, né, tentando transparecer uma outra coisa, às vezes até negativa, que o old school, ele não é uma questão do cara ou treinar errado, ou ser sujo, ou ser grosso. É uma questão do cara fazer com o coração a coisa. Isso. De botar o amor sempre em primeiro lugar. Sempre ali, aquela vibração, a energia tá no primeiro plano. Não a contagem, o cálculo, o sistema. Até isso pode vir, mas se o cara não tem o old school, ele não executa com excelência. Então é isso que eu gosto de ressaltar pra galera. Porque quando eu levanto essa bandeira, eu levanto a bandeira de que gosta de treinar, pô. Não é a minha bandeira, não é o Jorlan. Eu não tô enaltecendo o Jorlan. Eu tô enaltecendo a massa. Que é uma massa que me fez. Então, eu como gratidão, eu tenho que deixar isso vivo e queimando o mais tempo possível. Porque isso me deu uma vida. Isso me deu um emprego, isso me deu o dinheiro que eu tenho hoje. Me deu a força que eu tive pra sustentar perda de pai, perda de mãe, porque foi isso que me salvou. Se não fosse isso, eu tinha caído. Porque eu pensava assim, não, eu sou... vou pro ferro, vou treinar, brother. Enterrei meu pai um dia, fui treinar no outro. Enterrei minha mãe num dia, fui treinar no outro. Fui campeão do Arnold. Então, assim, se eu não fosse old school, não tinha sido nada. Porque não tinha nada a favor pra dar certo. Sim. O que me fez dar certo foi o sentimento que eu tenho pelo que eu faço. E isso é ser old school. É isso aí. Então, se o pessoal não entender isso, o pessoal não entendeu nem o que é vida, na minha opinião. Porque tem que ter um propósito. Todo mundo aqui é uma peça. E essa peça tem que somar. Então, se não somar, é igual uma academia perfeita. O que é uma academia perfeita pra mim? É aquela que tá todo mundo girando no mesmo objetivo. Como a gente estava ontem na academia. Entendeu? Várias gerações. Aquele é o sonho. Isso aí, várias gerações no mesmo sonho. Exatamente. Como a gente fez aquele primeiro encontro nosso, o discurso. Foi ótimo. Cada um treinando, mas todo mundo ligado no mesmo raciocínio. No mesmo sonho, cara. No mesma coisa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso lembra, né, a Gold de 80? Isso é o old school. Isso é o old school. O old school que move o sonho. É o amor, é o sonho. Então, às vezes... O pessoal pode pensar isso, às vezes, como uma coisa, sei lá, meio... Até burra, tipo, o cara não pensa no dinheiro, ele tá pensando no sentimento. Não. Eu tô pensando no sentimento, brother. Foi mal. Sacou? Desculpa. Que é o que fez a gente estar no ginásio nesses dias. É até difícil, depende de palco, né? Não tem a ver com palco. É difícil você falar isso. Mas assim, olha só, você não... Como é que você não vai mover um sonho, né? Sem amor, cara. Não dá. E o dinheiro, às vezes, não move o sonho. Ele não se sustenta durante muito tempo. O dinheiro acaba e o sonho vai embora. Pode até sustentar. Ama, rende muito mais, né? Pode até sustentar durante um tempo, mas não o tempo todo. Não. Então, por isso que eu falo, eu tô ali na minha caminhada, 20 anos. Né? Quantas vezes eu não vi o pessoal começar e parar? Às vezes, o cara passa do meu lado correndo, voando. Aí todo mundo, cara, tu viu o cara? Vi. Aí eu vou andando. Daqui a pouco, olha lá na frente, o cara tá caído, eu passei andando. O que adiantou correr?
né? Inventar uma coisa que não existe. Muita gente pergunta assim, pô, o que eu tenho que ter pra ser um bodybuilder? Eu falei, cara, você não tem que sentir nada, você não tem que ter nada, você precisa sentir tudo. É isso que vai fazer você ser. É o ser para ter, não o ter para ser. Isso é a essência das coisas. É assim que eu vejo. Perfeito, cara. Show. Então vamos lá, Jorlan. Jorlan, você é o cara que levanta a bandeira do old school, como o Rogério também, como eu também, cara. Assim, a galera que tem a essência mesmo, né, cara? A galera levanta a bandeira do old school, que foi a base da gente, né? E quando o Brent Warren veio aqui no Brasil, né? Tu treinou com ele, como é que foi essa experiência aí? Ah, cara, graças a Deus eu tive algumas, né? Sim. Mas o Brent, em particular, ele tirou meu sono. É mesmo? Porque o cara ele tava no auge ali, né? Meio que no auge. E eu lembro que nessa época eu tava fazendo dieta, tava em preparação, tava com pouquíssimo carbo, né? E até o pessoal perguntou, e aí, pô, tu não vai carbar, tu não vai comer? Eu falei, não, mano, não vou comer nada. Eu vou fazer o que tem que ser feito do meu jeito, né? Não preciso comer uma pizza pra treinar com ele. Eu preciso estar no mesmo plano espiritual que ele. É a mesma vibe, né? Essa que é a parada. Eu fui dormir às 4 horas da manhã, mano. Acordei 8 horas pra comer. Tipo, fiquei ali, ó, olhando os vídeos dele na internet. Sacou? Tipo, meu irmão, daqui a pouco eu tô com esse maluco aí, brother. E olhando o cara, parecia que ia brigar, sacou? Tipo, olhando o vídeo de porrada, vendo qual é o do maluco. E fiquei olhando, aí cheguei. Pô, só de lembrar eu fico gelado, ó. Que isso? Porra, sacou? Aí o cara colou ele, aí eu fui, e eu já ali, esperando, tipo, pega o peso. E foi exatamente assim, né? Acho que só não foi melhor porque não foi na academia de ferro, né? Mas foi um treino bom. Tinha que ter sido lá na Flex, né? Aí ia ser um negócio de louco. Lá em Dallas. Aí eu falei assim, bicho, passei pelo treino e o melhor de tudo, né? Eu até me sinto acanhado de contar essa história para não soar arrogância nem prepotência. Mas foi um período que ele passou aqui no Brasil treinando com muita gente. E calhou dele fazer o último treino dele comigo. Quando acabou o treino, ele falou assim, eu pensei que eu ia vir pro Brasil e não ia treinar com ninguém. Eu não ia treinar. Porque o que ele tinha feito até então não foi treino. Então, comigo ele treinou. Tipo assim, ele se sentiu treinando comigo. E aquilo pra mim, eu ganhei o dia. Eu ganhei um ano, eu ganhei a vida. Né? Porque ele tinha treinado com um monte de gente. Mas desculpa falar, mas aquele frufru, né? Sim. Aquele caldo de cana. De verdade. Né? E comigo não, ele fala assim, ali. Aí eu ia. Ali, eu ia. Ele não viu, ele tipo, ali. Ah, não. Porque ele fez isso com os outros. O pessoal, não, tá bom. Eu falei, não, eu quero mais. Tu vai, eu vou. Até se ele tirar a camisa, eu tiro também. Tipo isso, entendeu? Não tem esse negócio. Então, e agora me fala sobre essa nova geração aí. Essa galera nova, muito YouTube, muita mídia. E assim, queria te perguntar, o que você acha, não sei se você segue, mas já ouviu falar, da Casa Maromba? Bom, assim, é até difícil de responder, porque eu não faço a mínima ideia do que acontece lá dentro, né? Mas eu vi algumas coisas assim, o pessoal joga muito videogame, né? Tem uma interação, assim, de coleguismo, né? De trocação de ideia, aquela coisa muito adolescente. Tu acha que tem alguma maromba, tem maromba mesmo ali dentro? Mas, aí que eu vou chegar no ponto, né? Essa questão do maromba, não sei, porque isso é uma palavra até nossa, né? Isso é do carioca, pô, marombeiro e tal. Maromba, carioca. Né? É, maromba. E eu não sei qual é a qualificação de marombeiro que eles colocam ali, né? Porque não tem. Marombeiro é bem ogro, né? Não tem. Marombeiro é uma coisa até meio ogra, é meio Flintstone, né? Um negócio meio rústico. É marombeiro, não é atleta, é marombeiro mesmo. Mas, veja ali, até onde me mandaram, né? Porque eu não vi. O pessoal jogando videogame e tal, não sei o quê. Pô, as meninas postando foto. Eu falei... Complicado, né, mano? Complicado, assim. Mas é aquilo. A nível de entretenimento... Pode até funcionar para um público de 15 anos, 16 anos, né? Mas não é o meu universo. Não tem nada a ver comigo isso aí. Né? Não funciona, não é um negócio que, sei lá, que flui.
né? Que vai chegar e eu falo assim, porra, tem que ir pra casa que eu tenho que ver o episódio. Entendeu? Sei lá. Sim. Só se for pra, tipo, né? Sei lá, vamos ver quem vai tirar uma selfie ali. Enfim. Mas é até complicado de falar, mano. É até complicado. Mas eu quero gerar polêmica, né? Mas tudo bem. Já né? basta que já tem. Já basta as polêmicas que já tem, né? Cada um com o seu trabalho e que seja feliz, mas longe de mim. Só isso. Entendeu? Só isso, só. Sim. Sendo longe tá bom. Entendeu? Tá tranquilo. Aí, beleza, Jolan. Vamos lá. Alessandra. E aí, Alessandra, beleza? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, Ali, me fala sobre sua variação de dieta, né? Variação de dieta, treino, das categorias que você participou, a categoria que você se profissionalizou, a categoria que você iniciou, que foi o wellness, né? Como é que você fazia? Qual o tipo de dieta e tipo de treino para cada categoria? Bom, então, até tem a diferença das categorias dentro das próprias categorias, porque o nosso corpo, a cada campeonato, a cada pré-contest, ele vai mudando muito. Então, nunca existiu uma dieta igual. Já fiz tudo que é tipo de dieta que você pode imaginar. Sim. Mas a minha base, acho que o grande diferencial foi quando eu saí do wellness pro body fitness, eu tive que começar uma dieta mais restrita, né, com relação a carboidratos, porque eu tinha um volume muito grande de membros inferiores, né, e nosso objetivo era, então, começar a se enquadrar no padrão do body fitness, que ainda não era ainda o padrão figure, a gente não tinha chegado esse padrão ainda. Então, ainda a princípio, era uma dieta que eu tinha alguma ingestão de carboidrato, sim. Passando uma transição, né, do wellness para o body fitness. Então, tinha uma gestão de carboidrato, uma fonte de proteína, sempre as fontes de proteínas magras. Porém, eu não consumia nessa época muita gordura. Aliás, não tinha na minha dieta ainda gordura. Era uma dieta, aquela dieta básica. Aumenta o carbo com proteína, diminui o carbo, aumenta a proteína, e a gente foi seguindo. Até então, isso foi dando certo, foi acontecendo, eu fui respondendo bem. Quando isso foi em 2010, olha, você vê quanto tempo tem isso, hoje eu vejo as pessoas postando, e eu já estava em 2010, o Rogério fala que eu fui um laboratório na mão dele, né? Eu comecei a perceber que eu comecei a também me conhecer, e fui dando muito feedback pro Rogério. Eu falei assim, aí a gente teve que começar a mudar um pouquinho a dieta, porque eu não, para poder entrar no padrão do figure, eu tinha que catabolizar mais ainda membro inferior, diminuir mais ainda membro inferior e começar a aumentar o volume de tronco. Parece que tem que dividir em dois, né? Vamos começar a comer menos para cá e começar a comer mais para cima, mas não tem como, né? Tinha que dividir. Então, tinha que comer muito para aumentar o tronco e comer muito pouco para poder diminuir o membro inferior. Como que faz essa mágica? Nossa. Não foi, Rogério? E a gente começou ali, a dieta era dia a dia, come mais, come menos, come mais, come menos, tira água, bota água, tira sal, bota sal. Porque era no dia, eu tinha que começar. Como que você faz um corpo mudar radicalmente, superiores e inferiores dentro de uma mesma pessoa, no mesmo padrão, para o mesmo campeonato? Então, acho que esse divisor de águas do body fitness pro figure, pro Arnold, que foi em 2011, foi um ano de estudos muito grande para mim e pro Rogério, tanto no treino como na dieta. E quando foi em 2010, que eu fui pro Mundial, no México, a gente começou a estudar a baixa ingestão de carbo e aumentar um pouco a gordura. E eu comecei a responder muito bem no treino. Só que o Rogério fala, não é isso. Começa a comer carboidrato. Eu falava assim, olha, Rogério, eu tô sentindo melhor que a gordura tá me dando uma resposta boa. Eu falei, não é possível, Lê, não tem como. Tem que comer antes de treinar, tem que ser carboidrato. E eu comia batata doce, treinava. Quando eu comia gordura, saía um monstro do treino. Ele olhava pra mim e falava... Não, ele falava pra mim assim, não, a mãe come carboidrato de novo. Eu falei, tá bom. Comia carboidrato, aí quando comia gordura, pum. Ele falou, cara, não é possível. Não tô acreditando, você é um ser humano, tem que ser estudado, não tem como. Glicogênio, carboidrato, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe, que a gente estuda e aprende, mas que na prática, guardadas as proporções, individualidade biológica, individualidade bioquímica, é diferente, né? E eu comecei a dar esse feedback para ele. A mesma coisa aconteceu com a água. A gente teve a saturação de água normal, que a gente fazia pro Campeonato Brasileiro. Até só uma observação aqui do Campeonato Brasileiro que vocês falaram, eu me lembrei. Quando eu fui convocada pro Brasileiro, eu fiquei arrepiada de cima a baixo. Tá no palco do Brasileiro, era uma coisa... Só de falar eu me emociono, porque, olha só, me arrepio, não é mentira. Você tá no palco do Brasileiro, era uma coisa tão grandiosa pra gente, e hoje o Brasileiro... E depois de um tempo o brasileiro se perdeu. Então eu lembro quando eu voltei de lá que eu fui campeã do Brasil.
Você imagina, pega tudo que é estado, botar no palco, você ganhou e você é campeão do Brasil. O peso que tinha, quando eu voltei pra casa com aquela medalha, e quando eu fui bicampeã do Brasil, gente, isso tinha um peso pra mim, juro. Valdemar veio falar com o Rogério. Só ressaltar, segura o raciocínio. Exatamente. Hoje em dia você tem várias federações, brasileiras, de federações diferentes. Né? Então, é verdade, isso é verdade mesmo. Só pra galera se que era ligar. uma federação só, era todo mundo ali. Então, assim, era uma briga no palco pra você ser a campeã do Brasil. Então, quando chegava assim, quem é campeã fisiculturista, body fitness brasileira? É aquela pessoa ali. Pronto. Não tinha outro nome, porque não tinha outra federação, não tinha mais nada. Então, era você. Então, era um título que eu carrego hoje. Eu olho meu troféu, eu falo, nossa, sabe, eu tenho esse troféu. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Eu vou continuar falando da dieta, peraí. Só um pouquinho que eu me lembrei. Não, lógico. É, porque não tem como falar uma coisa muito desmembrada da outra, né? É você ter passado por todos os palcos. Eu não pulei nenhuma etapa. Hoje o pessoal vai começar a competir no palco do Arnold. Não por nada. Mas não fez o teu estreante estadual, brasileiro, sul-americano e mundial. Eu fiz tudo isso. Passou por essa triagem. Né? Você não construiu o seu legado, você não fez a sua história. Porque antigamente era convocação. Convoca para um, que convoca para outro. Você não me inscreve ali que eu vou. Era convocação. Você ganhou o brasileiro, você está convocada para o sul-americano. Ganhou o sul-americano, está convocada para o Brasil, para o mundial. Então não era inscrição, era convocação. Mas voltando a falar da dieta, é porque a gente tá falando aqui de old school, né? De campeonato, não tem como. Quem tem tem essa que história. falar, Sim. Quem tem essa história não é? É diferenciado. Tem que ser, não É adianta. diferenciado. É old school. Então, aí começou em 2010, fui convocada para o Mundial do México, e eu comecei a perceber como eu respondia muito bem com a ingestão de gordura. Mas muito bem mesmo. E aí a gente começou a entender... Qual tipo de gordura que você usava? De gorduras boas e saudáveis. Abacate, pasta de amendoim, azeite. Mas para pré-treino era abacate e pasta de amendoim. Vou te explicar por quê. Do óleo de coco, não. Eu não tenho uma boa resposta com óleo de coco de pré-treino. Não me dá essa energia que todo mundo fala que tem tomando. A mim não dá. Então, até para o tipo de gordura que eu usava, era abacate e pasta de amendoim. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, Rogério, eu funciono muito bem com gordura. Quando foi esse estalo em mim, a minha preparação para 2011 foi praticamente uma dieta só de proteína com carboidrato. E eu não parava de aumentar de tamanho. Gordura. De gordura. Proteína com gordura. E eu não parava de aumentar de tamanho. Minha densidade foi dobrando, triplicando, aumentando. Eu vascularizava, porque eu tô falando aqui termos que na categoria figure, tá? Para as pessoas entenderem por que do volume do tronco, de dorsal e deltoide, que eram pontos fortes da categoria. Então, eu ganhei um tamanho de volume de tronco comendo proteína com gordura. Sai mais ou menos a quantas gramas de cada um? A proteína, eu nunca fiz uma ingestão muito além do que as pessoas fazem, 2,2, tá? A gordura era mais ou menos calculado, o que a gente consome vai dar mais ou menos 20 gramas por refeição. Mas eu fazia muita refeição de gordura e proteína. Eu não fazia quase refeição de carboidrato. Quantas por dia? 5 a 6 refeições, mais ou menos, por dia, Impressionante. Mas eu considero também hoje, depois de tantos anos, eu entendo que então, diminuir um membro inferior e aumentar um superior, tá, mas você não tem fonte de carbo. A energia talvez talvez não, um pouco baixa para alguns, nem consigo. Eu não consigo. Se tirar meu carro, eu não consigo. Pode comer gordura o dia inteiro que não vai funcionar. Mas isso tem uma individualidade. A gente já sabe disso. A nutrição explica isso. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o que eu questiono aqui, que é muito importante hoje frisar, é o treinamento de intensidade. Então, tronco, intensidade lá em cima. Membro inferior, baixa intensidade, baixo volume. E baixo volume para não hipertrofiar. Baixo volume, baixíssima intensidade, tronco, intensidade. Cara, intensidade alta e volume. Joga tudo para cima. Tudo para cima. Então, tanto é que nessa época que a gente estava nessa fase de transição, você perguntou do treino, claro que eu fiquei mais de 1 ano sem fazer agachamento livre, leg press, passada. Você imagina, uma mulher entrando já na segunda-feira, todo mundo ia para o membro inferior, ia fazer remada, puxada. Anos isso. Outro dia eu fiz uma conta até brincando com as meninas na internet, que elas me perguntaram. Eu fazia numa semana de 7, eu descansava 2, 4 treinos era de tronco, o resto era de perna. 1. Sendo que é quase 15 em 15 dias, né? Então, já fiz todos os treinos, imaginar, com muita repetição, pouca repetição, por tempo. E já fiquei numa preparação inteira sem treinar nada de membros inferiores. O Rogério olhou pra mim e falou assim, você não vai treinar nada de membro inferior, não vai treinar membro inferior. Eu não fazia um exercício e o meu cardio era só na esteira, porque até transporte e HIIT, minha perna ficava minha coxa ficava desse tamanho. Até HIIT eu tive que cortar.
transporte, escada, era só caminhada na esteira de manhã, caminhada na esteira de noite, 2 vezes por dia, 1 hora. Aí eu comecei a conseguir diminuir um pouco o volume do membro inferior. Mas o tronco, o meu treino de dorsal, eu ficava 2 dias antes pensando nesse treino. A mensagem do Rogério é assim: se prepara pro treino de segunda. Acabou meu final de semana. Era o dia inteiro. Quando ele descia... Aquela voz entrava e ficava, né? Mas eu sempre trabalhei... Mas é o que eu falo muito das pessoas, dessa questão de você ter essa conexão neural, né? E esse controle mental teu, de você pensar no treino. Eu sempre penso no meu treino antes. Ontem o treino que era de coxa, quando eu fiquei sabendo na quinta ali, o seu treino de coxa é sábado, a minha preparação começou na quinta. Porque a minha cabeça estava para aquele treino de coxa que ia ter que ser um treino muito bom. Não é só por causa da gravação, eu ia ter que dar o meu melhor para ele me treinar no sábado. Entendeu? Então, assim, até a minha cabeça ela funciona muito antes disso. Eu fui muito preparada, não só fisicamente, mentalmente. Eu acho que um atleta ele tem que ser preparado mentalmente para isso. Qual atleta mulher que ia entender uma troca de categoria onde você perde volume de membro inferior, coxa e glúteo, dobra o seu tamanho de tronco? Mas sabe o que eu tinha na cabeça? O meu sonho era ser profissional. Nada ia me frear enquanto eu não chegasse naquele palco do Arnold. Eu falei pro Rogério, eu vou te levar pro palco do Arnold. Eu levei ele. Eu falei, vou te levar pro palco do profissional. Eu levei ele. Então, nada ia me fazer frear, nenhuma perna grossa. Eu não estava preocupado. Daqui para baixo, o atleta não manda mais, não escolhe o que ele vai fazer. Ele faz o que tem que ser feito, se ele quer realmente realizar um sonho. Meu sonho era ser profissional. Tanto é que quando eu troquei de categoria pro Body Fitness, a gente sentou na praia e ele falou para mim assim, você sabe o que vai acontecer com o seu corpo? Eu falei, eu sei e eu quero. Ele falou, tinha certeza que você ia falar isso. E a gente continua. Qual o total de categorias que você participou? Eu fui wellness, Body Fitness, figura amadora, figura profissional. E agora, esse presentinho aí que tem wellness no profissional agora, né? Nossa, mas aí foi, então... 4 categorias. 4 categorias. Começou, foi a primeira campeã. Primeira campeã da categoria wellness. Aí passou por essas engraçado categorias que nesse primeiro campeonato wellness, eu não fazia nem dieta, porque eu não sabia, né, o que era isso, o que era campeonato, o que era... Tanto é que quando eu fui competir, com o Jorlan contou a história dele, a minha não é tão parecida, mas... Eu fui competir, falei, aceito, né? Eu vou competir. Falei, mãe, eu vou ali competir. Ela, o que é isso? Eu falei, não sei também. Vou descobrir quando eu voltar, eu te conto. Não levei, não tinha treinador, não tinha nada. Não tinha nada. Eu botei uma roupa dentro da minha mochila, que era o meu biquíni, que era o biquíni que a gente ganhou na época pra poder competir, que era o biquíni de praia. Eu não levei ninguém pra assistir o campeonato, ninguém. Fui sozinha, peguei um táxi sozinha, fui pra Copacabana, no Teatro Baden Powell, sozinha. Cheguei e fiquei em pé. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, não tinha levado comida, não tinha levado nada. Aí eu olhei, aí tinha uma situação. Sabe quando você tá com a coisa te incomodando? Assim, eu sempre conto essa história. Aí eu olhei de costas e tá o Rogério parado assim, me olhando. E o atleta dele comendo. Não, parado assim, sem se mexer, me olhando. Genética. E o atleta dele comendo pizza, eu. Pizza? E aí eu fiquei, eu não tinha levado nem comida, não tinha levado nada. Eu fiquei parada ali em pé, esperando que eu ia competir. Aí o Rogério falou assim pro atleta dele, João, vai lá e vai e vamos lá falar com a campeã da noite. Eu falei, tem uma sala com 50. Ele falou, não preciso nem entrar, você vai ganhar hoje. Eu falei, não, deixa eu explicar, a categoria está sendo criada. Eu falei, não vou nem entrar na sala, hoje você vai ganhar o campeonato. João, o atleta dele o João Aguilar tinha descido do campeonato, tinha ganho, foi sido campeão. Qual a categoria do João? Pô, ele ganhou a Master e a Open, cara. Master e a Open. Aí ele fez o João chegar com um troféu e falou assim, ó, tira foto com a campeã da noite. Então, nessa época eu nem fazia dieta. Então, eu ganhei o primeiro campeonato. Quando alguém queria sair correndo atrás dele pra falar ganhei, ele tinha ido embora. Ele falou que assistiu e foi embora, não esperou falar com ele, não. Mas é nessa transição aí do figure, da tal da gordura, eu comecei a responder tão bem que foi um ano inteiro só nessa dieta de proteína com gordura. E ele se convenceu que eu me dava bem com isso. Ele falou, agora realmente eu acredito que você funciona com proteína e gordura. E sem carbo. Eu ficava sem carbo o ano todo. Eu não sentia necessidade do carbo. Eu sei que fisiologicamente tem a sua importância, por conta do glicogênio, tudo que a gente estuda, mas se me deixar sem carbo, a minha resposta no treino era sensacional com gordura. Impressionante. Olha, que legal, né? Cada corpo é um corpo, né? Mas é bem complicado. É uma coisa bem complicada. Você entender. Até achar isso, tem que ter tempo. Tem que deixar o corpo falar. Foi exatamente. Então foi esse trabalho todo, né? Que a gente fez. Por isso que eu falo que é difícil criar um atleta instantâneo. Não tem como. Leva tempo a entender. Às vezes você vê o pessoal começou, tem nem um ano de treino. Não me dou bem com isso. Não tem como. Não tem como saber. Não dá tempo de saber. E aí, para você ter uma ideia, numa das minhas preparações pro figure, ainda usando essa questão de gordura e proteína, a gente viajou para competir, chegou num hotel onde não tinha muita comida. Eu peguei, tinha um pouquinho de castanha com sódio e atum, com óleo. Comia.
Aí o Rogério me olhou e falou, meu Deus, a próxima faz igual. Igual. Então, assim, a gente não tem um protocolo engessado. Exatamente, não tem um protocolo engessado. E assim, eu fiz uma quantidade de sódio nessa preparação que foi surreal. Mas foi surreal, do Rogério, come mais sal. Eu tacando sal na comida e come sal. Eu nunca tinha feito isso. E não zerei água, não desidratei. Nunca na minha vida fiquei usando nada de diurético, essas coisas assim. Nunca fiz nada dessas coisas. Ganhou o campeonato. Ganhei o campeonato. Ele olhava pra mim, ele come sal, come gordura. Eu não fui comprar tilápia. Não fui comprar. Era atum o atum em óleo, em lata, taca castanha com sal e come. E come. E eu cada vez ia secando mais e triplicando de tamanho, secando mais. Se eu fizer agora vai dar certo? Não sei. Hoje eu tenho um outro corpo, hoje eu tenho um outro físico. Então eu já fiz tanta dieta, mas tanto. Já fiz dieta também de me preparar pra competir, que foi pra Porto Rico. Foi onde eu tive o membro inferior mais fino. Foi uma preparação onde eu fazia 80 gramas de proteína pronta. É um pedaço desse tamanho de frango. O Jorlan sabe. Com a abobrinha, macarrão de abobrinha. A outra era tilápia com abobrinha. Foi só isso. Até brócolis tive que tirar. Então eu só comia abobrinha, não tinha nem gordura nem proteína, era só isso. Aí eu fiz assim, fui embora. Fiquei pronta antes. O Rogério falou, começa a comer um pouquinho. Aí a gente viajou para Porto Rico. Eu fui tomando 12 litros de água até chegar lá, para não comer nada. Quando chegou lá, a minha diurese não parava. Aí eu comecei a comer, não parava. Eu comecei a secar tanto que ele falou, meu Deus, como é que eu freio você agora? O corpo é uma loucura. É assim, uma loucura. E aí agora, nessa volta aí do Figure pro Wellness, tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz na vida, porque em 15 anos competido eu nunca fiz um off, eu nunca fiquei com mais de 64 quilos. Meu peso de palco é 60. O Rogério falou, a gente vai ter que fazer uma coisa que você nunca fez, vamos ver como é que você vai responder. Vamos começar a fazer uma dieta hipercalórica, você vai ter que começar a comer muito. Eu nunca comi muito, mas nunca comi muito mesmo. Eu tô comendo, desde dezembro, eu já fiz tanto a dieta ciclo de carboidrato como hiperglicídica todos os dias, independente de ciclar. São 6 refeições no prato com 80 gramas de carboidrato depois do peso. Então eu peso 300 gramas de macarrão para dar 80 e poucas gramas de carboidrato. Eu tô comendo 3.500 calorias no dia. De dezembro para cá eu consegui ganhar, eu tô pesando 104, 4 quilos. 1,5 de músculo. Só que eu estou comendo uma quantidade surreal de comida. E o corpo ainda não está... Não, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Treinando lá até hoje, você triplicou. Você olha, eu tô fazendo onde é extensor, mas assim, caraca... Triplicou a perna. Mas você sabe que eu acho que ainda mesmo assim, porque eu tô comendo, tá muito pouco. Porque o corpo não entendeu ainda, Jorlão. O corpo tá com a cabeça. Incrível, come. Você não tá entendendo como eu tô comendo. Assim, tá pedindo. Não. Mas não tá embaçada. Não, então, tá pedindo. Tá pedindo. Imagina se eu comer 6 vezes por dia, 300... E macarrão mesmo. Quando eu posto que eu tô comendo macarrão, meu direct vem assim, Leia, macarrão de arroz. Eu falo, não, gente, é macarrão. Mas é macarrão de verdade? Eu falei, é aquele do mercado, macarrão. Macarrão carne moída, sabe? Macarrão. Isso, eu falei o preço. Esse que é 2,50. Eu tô comendo batata, arroz e macarrão. 300, 250 gramas, 400 gramas, 300 gramas. Proteína continua a mesma coisa. Não tô com fonte de gordura alta agora. E cadê? E o que acontece com isso? Tempo, né? Gente, nada. Mas eu falo para as pessoas que 12 anos como figura, em 6 meses eu não vou conseguir ficar com quadríceps com volume muito grande. São 12 anos que o meu corpo entende que é um membro inferior pequeno. Né? Até metabolicamente você entender isso, o corpo entender como é que funciona tudo isso. Mudar esse chip, né? Mudar esse chip agora. Porque foi assim quando foi ao contrário, né? Pro corpo entender. Do contrário pra cá, 12 anos, né? Então, 12. Quando eu faço conta, eu falo, gente, tem noção do que são 12 anos treinando tronco? Porque o membro inferior era quase nada. É muita coisa, né? Eu costumo falar que treinador é aquele cara que liga e desliga botão, entendeu? E quando você tem um treinador, assim, no caso, Alessandra e alguns outros atletas estão comigo esse tempo, 15 anos, nunca, sempre foi... Eu falo assim, cara, você pode até mudar de treinador, um cara muito bom, mas o problema é que eu já sei qual é o botão que liga e que desliga. Vou ser mais rápido. Até ele descobrir qual que liga agora, qual que desliga, vai levar um tempo. Não é? Então, tipo, quando você tem essa relação, né, de muitos anos de treino e esse laboratório extenso, né, de muitas experiências, experimentos, né, fica o feeling, você entende? O feeling é muito grande. Então, o feeling...
né? Você observa daqui, escuta dali. Observa dali. A gente estava conversando isso ali antes agora. Quando você conhece a pessoa, muitas vezes você, como treinador, pergunta, tá, né, lembra que a gente estava, faz aí, deixa eu ver você fazer. Eu entendi. Agora, não faz do jeito que eu quero. Talvez não seja o jeito que vai dar certo para ele. Né? Então, eu sempre procuro, como treinador hoje, com tantos anos nisso, a vaidade vai embora. Né? Então, você não trabalha com vaidade, você trabalha com sensibilidade, com feeling, né? Com feeling, porque isso é que te dá a noção da resposta. A resposta vem de lá, não vem de cá. Então, você primeiro procura saber qual é a resposta, e com ela foi muito incrível, porque ela me deu essa possibilidade, né, de experimentar muita coisa, e tempo, sem pressa. Então, demos cabeçada no Pro, muita cabeçada. Nossa. Porque eu não acertava o padrão, não chegava no padrão, né? E às vezes uma atleta mais ansiosa, uma pessoa, não, vou mudar de treinador, não tá dando certo. Não, mas eu lembro quando a gente às vezes também pode não dar pior ainda com aquele lá. Então, a pessoa, quando tem equilíbrio emocional e maturidade, né? E se doa, né, pro treinador, as coisas acontecem, as coisas vão acontecendo, né? Acontecendo. E uma das coisas que talvez ela não tenha mencionado, mas é legal você mencionar, porque a gente busca resultado, né? E todas as categorias que ela entrou, ela foi campeã. E isso, para mim, como treinador, é muito bom, porque o trabalho foi bem feito. Então, esse trabalho me dá referencial para muita coisa hoje dentro do meu trabalho com outros atletas, né? E pro meu laboratório, que eu gosto de falar assim, pro meu laboratório. Claro. Mas você põe em todas as categorias, ela se tornou campeã em todas as categorias. Isso é muito importante, cara. Sim, claro. Isso é muito importante. E esse diferencial do treino foi o que ele falou agora, só porque você perguntou do treino, o tanto de intensidade que foi dado no tronco naquela época pro figure, é o tanto que eu tenho que voltar agora de intensidade para o membro inferior. Eu tenho que voltar a estimular o membro inferior a usar intensidade, carga, porque eu fiquei muitos anos, 12 anos, sem jogar carga no membro inferior, sem fazer nada de membro inferior. Então agora é buscar de novo buscar esse lastro que eu tenho de treino, porque minha base foi essa, e voltar com a mesma intensidade que foi dada pro tronco, agora não dá mais pro tronco, e dar essa intensidade para membro inferior, pra gente conseguir voltar com aquele volume, com tamanho, melhorar a forma do membro inferior, que tentar uma forma de membro inferior de figure, né? Eu sei que você gosta, assim, eu sei que você passou por essas categorias todas, você tem a lembrança, né, a memória de cada campeonato, de cada categoria, de cada dieta, de cada treino ali, de cada trajetória. Eu queria que você falasse para mim qual o sentimento que você tem pela categoria Wellness, que foi a categoria que você foi a primeira campeã. O coração até dispara. Aí, como é difícil falar. Aí eu vou até tomar um negócio. Aí pegou. Você imagina, né? Uma categoria que foi criada em 2005, que quando eu escutei assim, olha, Lê, o físico é um físico de praia. Era o que eu escutei na época. Vai lá e compete, que é isso que tem aí. Então, a gente subia de biquíni. Tanto é que eu fui a primeira atleta a subir no palco de biquíni bordado no Wellness. Ninguém nunca tinha feito isso. Todo mundo subiu de biquíni de praia. Eu, no 2006, estava com biquíni bordado. O sentimento que eu tenho hoje de ver que depois de 15 anos... Se me contasse isso há 15 anos atrás, eu nem sei o que eu pensaria. Porque eu só saí do Wellness, migrei do Wellness pro Body Fitness, porque eu queria continuar minha caminhada para me tornar uma profissional. E o Wellness era só nível estadual. Não tinha brasileiro, internacional, ninguém nem pensava nisso, né? Então, eu hoje ver o Wellness, depois de 15 anos, ter se tornado internacional, profissional dentro da Pro League, uma história que eu e o Rogério começamos. Eu lembro que em 2005, quando eu subi no palco para competir, não tinha desfile. Todo mundo hoje no ensaio desfile pose, não fica vendo como é que você faz. Eu criei o primeiro desfile de pose de Wellness, foi aplicado durante muito tempo nos cursos da IFBB. O padrão de desfile era aquele que eu fazia. Hoje, todo mundo posar de lado, com a perna dobrada e com o braço esticado. Fui eu que fiz essa pose em 2005. Hoje ela é pose padrão da Pro League. Olha que legal. Perna flexionada e o braço esticado. Eu nunca posei com o braço dobrado, sempre com o braço esticado. Então, e você vê hoje que a sua pose que você fez é o padrão da Pro League, está dentro de um site, uma foto. Hoje não é a minha, mas o padrão da pose que você fez há 15 anos atrás, hoje ela é a pose profissional. Então, assim, o coração me acelera muito, porque eu poder hoje
claro, encerrar a minha carreira, profissionalmente falando, como atleta, né? Numa categoria em que eu iniciei e fui campeã, poder encerrar ela como profissional na mesma categoria. Então, assim, você falar assim, de uma trajetória de esporte, gente, olha só. Como é que você fala pouco disso? Eu não conheço Vamos fazer um podcast só sobre ninguém que passou por isso. Começou nessa categoria, passou por outra, depois agora volta de novo. Essa é uma história basicamente única, né? É única. É única. É uma história que merece ser ressaltada. Merece ser contada. Claro. E assim, é um legado. Na verdade, isso é um legado. Lógico que sem puxar sardinha, não vou puxar sardinha para ninguém, mas a Pro League, né? A Pro League e a Muscle Contest dão muito valor a isso. Sempre valorizando essa trajetória da Alessandra. Isso é muito legal. Eu sou muito grato por isso. Sempre que eu vejo os caras fazendo menção à Alessandra e sempre não deixando ninguém esquecer e dando... transformando ela na referência, que foi a primeira campeã. Isso é muito legal. Isso já é gratificante pra gente. É demais, né? Porque você tem esse reconhecimento, lógico, depois de muitos anos que você se dedicou para isso. Você tem um reconhecimento, porque hoje tem muitas campeãs, wellness, meninas lindas estão vindo aí, o padrão mudou, muita coisa mudou. Mas você ter sido a primeira que abriu porta para que todas elas hoje pudessem estar no palco, porque, vamos lá, se não tivesse se tornado profissional, se não tivesse tornado internacional, será que alguém ia querer tanto ser uma wellness? E na época que eu fui por amor. Eu queria estar no palco por amor, não era porque ia fazer foto pra ninguém, né? Por causa dos mídias sociais, era por amor. Nem tinha. Não tinha isso, não tinha nada, entendeu? Então, assim, eu fui por amor. Então, será que... quantas delas continuariam por amor a esse esporte, a essa categoria? E eu continuei. E hoje eu volto por amor ao esporte, à categoria, à história que a gente fez. Poder terminar a minha história com essa trajetória, parece que um ciclo inteiro que você escreveu, uma bola inteira que você escreveu ali, que essa sua história está contada. É o que eu sempre falo para as pessoas, e para as meninas que me perguntam muito, o mais importante é você construir uma história, né? Mas faça a sua história. Porque cada um de nós tem uma história muito bonita para contar, cada um tem uma história de superação. Então, faça a sua história, mas conte ela de verdade. Né? Conte ela passo a passo, exatamente. Então, eu hoje ver uma wellness profissional e poder, de repente, né? Quem sabe, estar no palco de um profissional do como wellness, do Olímpia. Na verdade, ainda tem uma possibilidade de estar no palco. Exatamente. A gente não tem pressa. Eu nunca tive pressa na minha carreira. Tem a possibilidade. Porque eu nunca quis correr, A gente vai brigar por isso. Exatamente. A gente não tem pressa. Uma coisa é certa. Assim como eu falei para ele que ia levá-lo para o palco do Arnold, eu vou levá-lo para o palco do Olímpia. Eu não vou dar tempo porque o tempo é de Deus, Deus sabe a hora certa que as coisas vão chegar. Para mim, que sempre foi assim. A hora certa eu vou estar lá representando o país como eu sempre quis. Então, eu não tenho pressa, não estou preocupada com disputar nada com ninguém. Nunca tive preocupada em querer provar nada para ninguém. Vou competir com a fulana de tal para ganhar dela, porque não estou preocupada com isso. Eu quero chegar no palco do Olímpia. Quando que vai ser, eu não sei. O Olímpia está lá me esperando e eu vou estar lá em cima, com certeza. Com certeza, eu tenho certeza disso. Então, Léo, assim, qual a dica que você pode dar para uma menina que está começando agora, né? Que pensa em ser atleta, pensa em ser pró, pensa, né, entrar nessa carreira de atleta, né? Qual a dica que você poderia dar para ela aí com a sua experiência? Eu vou falar aqui o que já foi falado tanto pelo Rogério como pelo Jorlan, que foi o que bateu dentro de mim como sempre. O amor ao esporte. Porque se for só por mídia, por fama, você não vai fazer essa sua história, você não vai entrar no esporte. Primeiro de tudo, você tem que amar de verdade isso que você está fazendo. Fazer por amor e fazer por você. Agora, falando do palco, né? Vamos lá. Primeiro, um atleta tem que entender que daqui para baixo ela não manda. Ela faz o que tem que ser feito. Você não vai treinar muitas vezes o que você gosta e você vai treinar muitas vezes o que você não gosta. Você vai deixar de treinar grupos musculares que você adora e vai treinar os mais difíceis, os mais chatos, o que você tem de deficiente. Se preparar para competir é treinar o que você tem de ruim, porque o bom é fácil. O bom você já é bom. No bom você já é muito bom. Tem que treinar o que é difícil, o que tá ruim, que tem que ser melhorado. É ali que ali que vai chegar o primeiro lugar. Porque é esse diferencial que vai fazer em você no palco. Então, o atleta daqui para baixo, ele não manda, ele tem que fazer o que tem que ser feito, não é o que ele quer, o que ele gosta, na hora que ele quer. Você tem que estar pronto para competir. Uma coisa é você entrar no ginásio para treinar. Uma coisa é você se preparar para competir. São duas coisas totalmente diferentes. Muda a sua cabeça. Se você não tiver um mindset totalmente equilibrado para isso, um emocional equilibrado, uma mentalidade de campeã. Sim, você tem que ter uma mentalidade de campeã. Não quer dizer que você vai subir no palco para você vencer, mas suba pronta para competir.
Eu nunca subi no palco para fazer número. Eu posso não ter ganho algumas vezes, mas eu nunca fiz número. Eu fui lá e representei. Só tem um campeão da noite, não tem problema. Mas esteja pronto para competir pelo primeiro lugar. Você não ganhar é uma consequência. Então, acho que a sua mente tem que ser tão forte quanto ou mais é o seu corpo. Até brinco quando eu falo com as meninas que elas se impressionam quando veem o físico. Eu fico impressionada, não. O que eu tenho de mais forte não é meu corpo, é minha mente. É que essa vocês não vão conseguir enxergar ainda. Não se importa com o tamanho do meu corpo, nem tronco, esquece. O que eu tenho de mais forte é minha mente. Ela que me leva até o final. Porque numa preparação, a fase final, quem te faz subir no palco é a tua cabeça. A dieta você já fez, o treino você já fez, o que te leva pra cima daquele palco ali, num confronto, de frente pra um juiz que não esboça uma reação, nem que sim, nem que não, e você tem que ficar sorrindo numa pose, é a sua mente. Porque o teu corpo tá pronto. O corpo de todo mundo ali tá pronto. Venha quem tiver a mente mais forte. Então tem que ter uma mente de campeã. Excelente. Excelente. É isso aí. Sim. Direto. Amanda, e Amanda? Olá, tudo bom? Bem? Tudo ótimo. Aqui só escutando essas histórias. Fala um pouco do teu trabalho lá da Você é professora na UFRJ, Sim, né? então, na verdade sou professora, tá? Trabalho na rede estadual, trabalho também na UFRJ. Na UFRJ trabalho no laboratório, sou química, porque minha primeira graduação é química. Ah, que legal, cara. Tanto que eu dou aula de química, fundamentalmente. Sou educadora física, atuo também em aula de graduação, pós-graduação, graduação na UFRJ, aí já como educação física. Nossa. Tamo na luta. Você já competiu já, né, mano? Já competi. Ouvir essas histórias, pra mim, é muito motivador, né? Porque, assim, eu tive nesse meio, atuando mesmo, competindo, muito pouco tempo. Eu fui até a categoria bodybuilder e tal. Mas essa emoção que eles passam, porque eles vivem disso, então Sim. ele tá falando, o olho dele tá brilhando, a Lê fala, eu fico, ele também conta essa história. Isso me motiva muito, porque quem teve inserida nesse meio, e é por isso que a gente vai abordar o tema que eu trouxe, né? Porque eu sei o fascínio que isso gera nas pessoas. Quando eles falam, eu fico também me lembrando, porque eu fui motivada por histórias como a deles, sabe? E realmente isso toca. Isso faz você querer se transformar, você querer alcançar, e são referências. E isso opera na população, talvez numa proporção que nem eles consigam mensurar, porque são as referências. Eu fui aquela que fui alcançada. Nossa, quero muito ser assim. Caramba, essa história me toca. Então, esse alcance é muito profundo. Olha, que legal. Então, Amanda, fala sobre as questões do anabolizante. Exato, eu gosto de falar sobre isso. O tema aqui é culturismo, né? E antes de mais nada, eu acho super importante destacar que existe um senso comum que associa muito culturismo e anabolizante, tá? Mas isso decorre de um senso comum. Por quê? Porque a população... E por que eu gosto de juntar essas falas? Quando eu também estive naquele lugar admirando essa mudança corporal tão fascinante, e lógico, aí eu tô me colocando fora do ambiente acadêmico, fora ainda do ambiente de esporte, fascinando um atleta, né? Fascinada por ele. Eu quero ser assim, eu quero ser assim. Eu também ouvi muito relato que... isso tudo é anabolizante. É anabolizante que faz isso. Porque geralmente o pessoal fala isso. O leigo... escuta muito isso, muito. Né? E isso permeia muito a sociedade. E aí a gente tem 2 pontos, tá? Culturismo é referência. Culturismo causa admiração. Quando chega na sociedade que é um recurso específico que vai fazer você ficar igual fulano, isso deturpa tanto a imagem do culturista, quanto também a busca que a sociedade faz para atingir esse patamar. Por quê? Porque o que chega é que existe toda uma facilitação. E aí a gente vai decorrer ainda sobre as minhas questões científicas sobre isso. Então, a minha relação com o anabolizante foi, em algum momento, eu quis também mudar meu corpo, sabe? Eu tinha questões pessoais, por isso que eu sei o quanto isso alcança. A Lê que trabalha com mulheres ali, tá se colocando como referência, ela muda a vida de mulheres. Porque a gente sabe que não é só uma mudança de corpo, é uma mudança de vida. Ele, quando diz assim, caramba, eu preparo o atleta, ele fala de preparar sonhos, de fazer pessoas alcançarem um potencial que nem mesmo ela tem. Ele, quando fala, de repente, caramba, eu tô ali no meu ginásio treinando, eu queria gravar pra me ver ali, você não tem noção do quão importante é quem vai te ver sem ser você. O quanto aquela pessoa, às vezes, sai de um local de
como é que eu vou dizer? De pouco potencial, e isso transforma a vida. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu falo que eu, antes do esporte, era uma Amanda. Hoje eu sou outra. Esse foco do esporte, de fazer o cardio em jejum, de preparar para o campeonato, de eu sou capaz, eu consigo. Cara, isso faz você transferir esse foco para outras realidades e você passa a ser capaz de tudo. Porque hoje eu não duvido mais do meu potencial. Caramba, eu fui capaz de ter 94 quilos, com 10% de gordura, duro igual um coco, morando na Baixada. Por que tem pouco culturista? Sabe por quê? Porque tem poucas pessoas com essas mentalidades, com esse foco, com esse potencial. Só que esse pessoal, que de alguma coisa, né? Por isso que eu falo, tem que ter muito respeito. Ele mostra pra mim assim, olha, se você fizer como eu faço, se você pensar como eu penso, você é capaz. Não é só de ter músculo. Sim. É de chegar onde você quiser. É de se transformar. E essa mudança que transformou a minha vida, quando eu comecei a crescer, né? Aí eu entrei pro culturismo e tal. E é lógico, eu vou tocar em pontos, tá? E aí eu queria até que vocês podem pontuar comigo. Quando a gente fala... No culturismo eu aprendi muito. Por quê? Eu queria ser culturista. Quando eu comecei no esporte, eu já era uma mulher um pouco mais velha. Gente, não sou velha, eu era um pouco mais velha. Mas eu já era química. Então, opa! E todo mundo falava, né? Anabolizante, anabolizante, anabolizante. Tem alguma coisa por trás, porque eu comecei a ver que muita gente usava anabolizante, pouca gente era culturista. Tinha uma outra coisa ali que estava aqui na mente. E aí eu me envolvi com esporte. Quando eu comecei a mudar o meu corpo, e eu falo muito abertamente sobre isso, eu como bodybuilder usei hormônio, lógico. As pessoas chegavam para mim até dentro da graduação de educação física. O que você usa? Como é que faz para ficar assim? Eu via a carência de saber até entre profissionais de educação física. Então eu comecei a perceber que as pessoas tinham um fascínio pela forma física e que elas fariam qualquer coisa que qualquer pessoa dissesse a elas para ter essa forma física. Opa, surge uma... Aí que é o problema, né? Surge uma preocupação. Sim. Por quê? E aí eu começava também a ver críticas. O culturismo incentiva isso. Não, no culturismo se fala abertamente sobre isso, se fala. E eu acho tão válido, porque onde não tem debate, não tem ciência. Onde eu não falo, tem tabu. E o que tem tabu, eu faço errado. Então, eu aprendi muito no culturismo, o que é certo, o que é errado, faço, não faço, uso, não uso, como aprendizado, linkei com a ciência. E hoje, o que eu busco? Falar sobre anabolizante, primeiro para mostrar, essa fala é muito importante. Isso é cabeça. Você é um grande campeão porque você tem uma mentalidade forte. Se pegar, de repente, eu não vou entrar se usa ou não usa hormônio, mas pegar todos os teus recursos, desde o treino até o hormônio, e dar para uma outra pessoa que não tem a tua cabeça, não chega a lugar nenhum. A tua vida foi transformada, como você falou, o culturismo te salvou? Me salvou também. Eu enterrei meu avô num dia, no outro eu fui treinar. Porque isso... Mas, em compensação, eu já perdi também ente querido e no outro fui fazer prova. Porque o foco replica. Eu vou passar, eu vou competir. Então, quando eu falo de anabolizante, eu falo... O que é anabolizante, gente? Anabolizante é um produto, é um medicamento, sim, como qualquer outro, como um diurético. Ninguém fala de diurético, né? Mata muito mais do que anabolizante. Sim, muito mais. As meninas hoje, como um treinador, você sabe, Rogério, utilizam um diurético que é para entrar no vestidinho, para ir na... Pode te dar uma parada cardíaca. É ou não é? Pô, fulminante. E você compra na farmácia, precinho barato. Ninguém fala sobre isso. Diurético e laxante, né? Elas vivem disso. Acaba com a flora intestinal, pode causar câncer. E não está relacionado ao esporte. Então, quando a gente fala... Mas nisso ninguém fala. E aí, o culturismo, como você muito bem falou, ele foi colocado, ô Jorlan, como uma coisa assim... à margem da sociedade. Culturismo é coisa de bombado. Culturismo é coisa de gente que não tem estudo. Culturismo é coisa daquele cara sujo de graxa. Muitas vezes as mulheres atletas, a Alê, outro dia fez uma live sobre preconceito, que estavam ali no meio do culturismo, passavam preconceito. Não, culturismo é mudança de vida. Não está linkado ao hormônio. Na verdade, é um estilo de vida. É um estilo de vida, é um resgate. Por quê? Me resgatou? Resgatou. As pessoas falam pra mim assim, nossa, como é que você consegue... Um exemplo, tá? Nossa, você é professora, como é que você consegue? Faz doutorado, faz a graduação. Eu tô fazendo minha 3ª graduação. Eu reconheço, isso é muito mais simples do que se preparar para um campeonato. Muito mais simples do que você vai passar para chegar no Olímpia e vai chegar.
Porque é o foco. Então, o pouquinho que eu aprendi mudou a minha vida. Mudou a mentalidade da garota pobre da Baixada. Então, me incomoda terrivelmente quando alguém fala assim, olha, culturismo é bomba, é hormônio, não. E aí eu trago o letramento científico, porque a ciência fala sobre isso. Anabolizante é isso aqui. Culturismo é muito mais. Pode estar junto ou não. Claro, eu como uma mulher de 94 quilos, eu tenho 1,68 de altura, precisei do recurso hormonal? Precisei. São todas que precisam? Claro que não. Porém, essa prática isolada do hormônio já mudaria a minha vida. Então, assim, quando eu trago... E eu vejo educadores físicos, nutricionistas ali, passa por isso, eu tenho certeza, que menosprezam a prática. Muitas vezes. O profissional, sabe? Muitas vezes, ele menospreza. E, cara... Você aprendeu muito, não aprendeu, Rogério, preparando a Alê? Eu não tenho dúvida. E a Alê aprendeu muito com ele, como você fala com muito respeito, um laboratório. Quando ela troca comigo, eu sou professora, mas que experiência eu tenho dos aprendizados dela. Quando ela generosamente entrega esse conteúdo de valor, a minha dieta foi essa, eu respondi desse jeito. Isso eu não vou ter nos artigos científicos. Então, a minha busca é... O culturista, ele não tem que ser desprezado, nem nunca menosprezado por profissional nenhum. Porque ele já passou o que a ciência ainda vai confirmar. Esse cara já se expôs a todo tipo de treinamento, Jorlan a todo tipo de dieta, talvez medicamento, que a ciência ainda não pesquisou. Eu preciso dele muito mais do que ele precisa de mim. Ele vai me ensinar como pesquisadora. E muitas vezes, o que a gente estava conversando ali fora? Eu quero tirar uma foto com ele para falar hashtag meu atleta, mas eu não quero me dedicar a dar atenção. Quando eu atendo muitas vezes, parece um favor. Vou dar uma cordialidade pro culturista, isso me irrita. Cordialidade, ele vai te dar a honra de aprender com ele o que você só vai ver nos livros, quem sabe lá na frente, algum dia, e quando vê, é graças a ele. É graças a ele que já passou. Porque no treinamento e na nutrição... Primeiro vem a prática, depois vem a ciência, diferente de outras ciências. Por exemplo, estou desenvolvendo um medicamento, primeiro vai ser testado no ratinho, não sei onde, depois na prática. Não, método de treinamento, ele já fez todos, ou a maioria dos conhecidos. Quando vai lá para o meu laboratório pesquisar, esse cara já me deu feedback. Ele merece meu respeito. Não tem que ser colocado na conta de hormônio. E aí, o que a gente precisa fazer? Pegar profissionais da saúde, levar letramento, eu falo sobre anabolizante para que as pessoas entendam o quê? O senso comum tá aí, infelizmente, né? Você digita lá no Google, o leigo vai lá e bota qualquer coisa. As pessoas estão se matando para ter o corpo dele. O errado é ele que tem o corpo? Não, muito pelo contrário. Se você procura um médico, na maioria das vezes... tenho uma dúvida sobre anabolizante. O cara não quer tirar. Porque não pode... Eu entendo e respeito, mas eu não corroboro com essa opinião. Porque quantas vezes eu cheguei para um culturista, o que você usa? E ele me falou gentilmente tudo que ele usava. Isso é bom, sabe por quê? Porque quando ele me falou, ele não me deu a oportunidade de especular, de fazer errado, mas ele não me recomendou. E aí você pega saber. Então, essa entrega é grandiosa demais, sabe? E eu falo muito, realmente, mas é porque eu gosto muito dessa prática. Sim. Sensacional. Eu acho que você nem tem mais pergunta nenhuma pra mim, que eu já respondi não, tudo. Eu tenho uma pergunta pra você. Quando é que vai ser teu próximo curso? Vai Me ser bota lá no número 1 lá, por favor. Um grande prazer. Porque eu sempre falo, letramento... Vai ser o primeiro aluno ali na primeira cadeira. Vai ser uma honra. Porque letramento científico, né? E eu sou um pouco criticada. Você fala sobre anabolizante? Falo. Mas você fala para adolescente? Falo. Porque você imagina, Rogério, eu lá... 94 quilos, dou aula para adolescente. Ensino médio, aquela galera que quer bombar. Competição semana que vem, toda, né, cheia de veia, parecendo um gorila. Aí você para e pensa, parecia o Conan, só faltava a espada do Conan. O que o adolescente pensa? 18 anos. Professora, você usa o quê? Aí eu falava, nada. O que ele entende? Pô, o certo é usar e não falar. É verdade. Aí quando a mãe dele chega em casa e fala, olha, isso faz mal. O que ele pensa? Faz mal nada. Minha professora tá na internet, é inteligente, é referência, é legal. Se o meu professor faz, eu posso fazer. Porque professor é formador de opinião. Tem uma responsabilidade social. Então, peraí, junta aqui, eu utilizo por conta disso, nesse contexto, isso, aquilo outro. Vamos trazer letramento científico. Mas aí é uma questão que a gente precisa comprar a briga. Então, eu não me sentia confortável
em esconder, porque é como a gente sabe, quando o professor fuma, deixa o cigarro em casa. Bebe, não pega a bebida. E a carcaça fica onde? Como é que você vai pra sala de aula e vai deixar... Não esconde. Não tem como. Então você precisa ser responsável na frente do outro. E aí a gente faz esse trabalho, por isso que eu trago essa fala, como eu sou química, né? As pessoas acabam falando, nossa, ela é química, então me ouve um pouquinho mais quando eu falo da parte científica. Mas eu fiz questão de juntar essa fala, primeiro para levar esse letramento, e segundo, porque são as possibilidades que eu tenho de desconstruir esse senso comum. Sabe? De falar, você quer se espelhar num culturista? Eu super recomendo, porque mudou a minha vida de verdade. É gente especial, é gente diferente, e eu tenho respeito por isso. É uma situação que nem mesmo eu segurei, tanto que hoje já não compito mais por questões acadêmicas, mas eu tenho todo o respeito. Então, assim, mudou a minha vida. Aprenda do foco, aprenda da disposição, respeite acima de tudo. Passam coisas que a gente não passa e não segura, mas não menospreze a prática, não nos ofenda, achando que isso é somente uso de anabolizante. Porque isso quando acontece, é uma parte muito ínfima do processo. Então, eu acho que o meu posicionamento frente ao tema é esse. Ah, que legal, cara. Ela é ótima. Acho que já matou todas as perguntas. Porque eu sou dessas, a pessoa cala a boca e não para mais. A contribuição do culturismo para o letramento científico. Letramento. É justamente científico. isso. O culturista, ele não se nega. Ele não motiva, mas nós sabemos. Se você perguntar para um atleta, você está usando o quê? Se ele não usa nada, ele vai falar, não uso nada. E eu sei que ele não está mentindo, porque atleta não... Na nossa conversa não tem isso. E quando o cara tá usando, ele fala o que ele tá usando. Quando ele fala pra mim... Eu, como química, aprendi muito, cara. Porque muitas vezes eu peguei combinações de hormônios que alguns atletas me falavam. Eu ia na pesquisa, no artigo, no livro... Muitas vezes não faz nem sentido. Eu olho e falo, gente, mas combinar isso com isso dá isso? Não faz nem sentido isso. Mas, opa, deixa eu anotar aqui no meu caderninho. Te agradeço a generosidade e vamos continuar estudando, vamos continuar pesquisando. E muitos deles, não tô dizendo todos, falam o quê? Que a gente sabe. Pô, eu uso, eu quero saber como é que eu fico, eu aplico em mim. Aí eu falo, pô, peraí, então, pelo amor de Deus, me conta. Me conta porque isso é ciência, isso é pesquisa, se faz assim. Pesquisa em gente se faz assim. Então, cara, isso é de uma grandiosidade muito louca. Então, assim, o culturista, ele não incentiva. Ele é o maior colaborador para o letramento científico da população, porque ele fala abertamente sobre treino, dieta e quando tem hormônio. É um cara que bota a cara a tapa. Porque eu vou a congresso, querem tacar pedra em mim, né? Mas tudo bem, taca, não tem problema. Porque a gente fala de hormônio, né? Nossa, você usou... Usei, gente, fazer o quê, né? Então, assim, o culturista, quando ele traz essa entrega, ele colabora. Ele não incentiva, ele colabora. Por isso que eu gosto tanto. É isso aí. É verdade. E até uma realidade dentro do culturismo, que eu acho que o Jorlan vai concordar, ela vai concordar. Dificilmente um culturista, culturista mesmo, responsável, um cara que leva isso na vida como uma coisa não só profissional, estilo de vida, proposta. Certamente não vai ser o culturista que vai influenciar outra pessoa a tomar. Sim. Pelo contrário, normalmente ele é o primeiro a falar, não precisa usar isso. Exato. Não está na hora. Sim. Não é o seu momento. Muito não é o bom. seu momento. Você vai competir, Exato. você pretende competir. O mal Então, disso é que às vezes a gente é mal interpretado como hipocrisia, hipócrita, né? O cara tá mentindo, etc. Só que... Mas o bonito, ô Jorlan, desculpa te interromper, mas porque eu acho bonito e eu tiro mesmo o meu chapéu, o culturista, ele não mente. Ele, normalmente, ele até fala, mas é um posicionamento, é como você bem colocou. Você não precisa disso. E o culturista, ele não se nega a explicar. Se eu uso por isso, porque eu já cheguei nesse ponto. Você ainda não precisa. E aí tem credibilidade, porque preste atenção. Quando o Jorlan fala pra alguém, por exemplo, olha, você não precisa ainda... Porque aonde você quer chegar, você chega sem, ele tem credibilidade. É justamente o contrário. Sabe por que ele tem credibilidade? Que a pessoa olha e fala assim, pô, tá bom, ele já passou por isso. Eu confio em você. Verdade. É diferente quando uma pessoa que nunca passou aquela experiência fala assim, você quer ter aquele shape ali? Você chega lá sem anabolizante. O camarada olha e fala assim,
Tu não sabe de nada, tu nunca chegou. não tem. Pô. É o contrário, né? Falando justamente assim, só se você tomar bomba. Porque eu bato muito nessa tecla que é assim, nossa, ali, o que você toma? Eu falo assim, por que você não pergunta o que eu faço? Exatamente. E o que eu como? E quantas horas eu durmo? E quanto que eu bebo de água? O que eu tomo? Isso aí é o final da ponta lá do arco-íris. Vocês querem chegar no final do arco-íris e pegar o potinho de ouro? Vocês não querem andar o Muita gente arco-íris? acha que é o segredo nosso. Então eu falei, né? gente, O segredo É tudo por causa disso. E diminui não, porque a só prática. diminui muito o que você faz e só acham que você tem resultado mediante isso. E como é que você vai explicar pra alguém que você tá 6 meses comendo, só treinando, comendo e treinando? Você não tá tomando nada e não está tomando nada. Aí olham pra você e falam, duvido. Falam, mas então vamos fazer primeira coisa tem que que o andar com seu pessoal exame de pergunta. sangue, assim, né? Vamos andar com o meu tomando o quê? exame. Ia ter aquela questão também que eu gosto sempre de falar, né? Eu acho que tem sempre um limite psicológico, um limite natural, um limite todo um corporativo para você alcançar, para você se tornar responsável de começar a usar alguma coisa. Perfeito. Primeira pergunta é, por que você vai Né? usar e pra quê, né? Pô, Exatamente. às vezes eu vejo gente na academia que Colocação agacha com do 20 negócio. quilos e quer tomar alguma coisa. Eu falo, Exatamente. você não tem que tomar nada. É Você tem verdade. que tomar vergonha na cara e ser Treinar mais disciplinado, treinar. aprender a comer, aprender a dormir. E depois de alguns anos, você... Talvez. De ter Talvez, o resultado, dependendo. dependendo precise. para onde Se você quer ir além precisar. disso, E sabe o que é você bacana? pensar. Que esse cara vai te respeitar. Porque você já passou pelo caminho. Então ele confia. Sim. Você pode falar assim: olha, depois que eu passei desse ponto que você quer chegar, eu usei isso, usei aquilo, mas até aí eu garanto pra você que você chega sem. Ele vai confiar. Você pode falar que você usa o que você quiser. Você não tá influenciando. Você foi tão sincero, você trouxe tanto letramento científico que ele confia em você. Esse trabalho é de ouro. E a sociedade me irrita porque ela inverte. Então, quando eu vejo ela falando mal de um cara que traz no corpo um esporte que motiva, muda a vida, te faz sim, fala assim, Amanda, você passou em concurso? Passei também pelo culturismo. Eu me achava incapaz. Eu era aquela menina da Baixada Fluminense, sem dinheiro, acuada, sabe? Quando você começa a falar assim, caramba, eu ganhei 42 quilos. Nossa, olha, eu tenho um corpo que todo mundo admira. Opa, eu sou capaz de acordar 3 horas da manhã pra fazer cardio. Caramba, eu sou capaz de comer só isso. Eu domino. Sou capaz de passar nessa prova. Não adianta falar que eu não consigo não, porque eu me lembro. Quando o camarada também chega pra falar que eu não vou palestrar em tal congresso, eu me lembro. Falaram pra mim também que eu nunca ia passar de 90 quilos. Eu fiquei 1 ano com 94. Depois falaram que eu nunca mais ia ter um corpo feminino. Não tô tão, essa coisa toda, mas também não tô ruim. Então, quer dizer, a gente pega e começa a falar assim, eu sou capaz. E isso vem do culturismo. Você estava falando ali fora, João, que você teve perdas na família. No outro dia eu fui treinar. Sabe o que é isso? A ciência explica. Treino de alta intensidade, liberação de neurotransmissor. Quando você passou por um momento de estresse, o teu cérebro falou assim, ó, eu vou te tirar dessa situação. E ele se lembrou do recurso que é o treino. Então, isso te tira de depressão, isso te tira de baixa autoestima. Verdade. Gente, às vezes a pessoa não tem dinheiro, às vezes ela não tem dinheiro pra mais nada, ela só tem aquela academiazinha, ela só tem o treino, ela conhece um culturista, a vida dela muda. Mas é aí que tá a diferença. Que as pessoas... É o mínimo que tem que ser feito, que é o treinar e o comer. Isso todo mundo pode. Todo mundo fala que não consegue porque é caro, porque é caro, porque é caro. Porque as pessoas querem só o final, querem só o milagre. E depois é o seguinte, o tanto que se toma não faz nem metade no ginásio. Então, é assim, né? Que a maioria hoje... Tá todo mundo hoje querendo ser montado e não construído. Eu fui construída. Você tem que construir uma base. Exato. Um prédio, você constrói uma base. Só fica em pé se a base estiver muito forte. As pessoas não constroem uma base, querem só ficar botando um bloquinho pra ficar bonito. Então, tá todo mundo só se montando, não tem ninguém tá se construindo. A hora que aquilo tudo acabar, cadê a construção? Você ergue como é que você ergue um prédio? Com papel? Não é. É tijolo em cima de tijolo ali, ó. Todo dia, todo dia. Então, a base que é muito simples e barata é treinar e comer. As pessoas não estão fazendo, mas é treinar e é comer. É isso aí. Não é, né? Tem 2 pesos e 2 medidas. Com Entenda certeza. o treinamento como treinamento e comida como alimentação saudável. Não é também assim, é alimentação saudável, não é mamão com chia, tapioca. É alimentação saudável, basicão, sabe? Basicão. Arroz, batata, carne. legume, verdura, carne, frango. Ok pra todo mundo? É isso. E entendeu? o culturismo, você tinha falado ali assim, cara, não é mais forte que o meu corpo, é a minha mente. E é justamente isso. Quando a gente diminui, né, e aceita muitas vezes, porque às vezes eu quero pegar os colegas, porque como agora eu tô um pouco de fora, né, e aquilo me incomoda essa fala. Eu acho que às vezes o próprio culturista, ele não tem noção da potencialidade dele, da influência que ele tem na sociedade, da importância que essa prática tem como um todo, porque esse indivíduo de mente forte,
quando ele te ensina alguma coisa, quando você convive com um culturista, você não aprende só a treinar bem e comer bem. Não. Porque não é isso que faz um corpo, é como você falou. O teu corpo é consequência da tua mente. Quando você convive com um culturista, você aprende a ter uma mente forte. Aí o teu corpo vai ser forte. Responde, E, lógico. cara, numa sociedade fraca como a gente tem, ter uma mente forte, que você aprendeu com alguém que sequer sabe porque a mente dele é forte, porque veio de fábrica, não tem preço isso. Então, peraí, culturismo tá em que posição, na verdade? Sabe? É muito mais do que as pessoas colocam, então merece muito mais o nosso respeito. Isso aqui é muito bacana. E eu sou dessas, e um salve pro culturismo. E o anabolizante, a gente vai falando assim de hormônio, né? Anabolizante, hormônio. O hormônio ainda é muito desconhecido. Muito. Ainda mais o uso estético. O uso estético. E mesmo na própria ciência. Né? Sim! Mesmo na própria ciência. Porque o experimento, né, de anos dos fisiculturistas que fazem isso empiricamente, entre aspas, mas que fazem isso, e você tem que concordar que existe uma individualidade. Lógico. Uma individualidade biológica na questão de resposta resposta receptor, anabólica, de de tudo. receptor de um para outro. Fica muito difícil de você querer mensurar alguma coisa. Copiar. Exato. Então, não é porque você usa o anabolizante que o colega usou que você vai ter essa resposta. Não, geralmente não. E quantidade e tudo. Então, a gente tem uma ética, talvez, entre nós, culturistas, que chega no nível que a gente conversa só entre nós. Sim. O nível não é que é alto, mas é um nível que talvez não interesse levar isso para fora. Você entende? É uma linguagem única. É uma linguagem única que a gente fala. Realmente a gente fala uma realidade que talvez a gente se entende muito bem quando a gente está falando nesse nível, que talvez as pessoas de fora, os leigos... não estão preparados. E às vezes até os próprios médicos, não falando mal, mas alguns médicos, eles não estão prontos para escutar. Exato. Até para, primeiro, entender o processo. Peraí, como é que você fez isso? Quanto foi isso? Peraí. Antes de questionar, ou antes de dizer se vai fazer mal ou bem, ou antes de buscar em algum lugar se aquilo faz mal ou bem, porque é difícil mensurar. Ninguém nunca foi lá e... Concordo. Acompanhou esse cara. Nunca ninguém me acompanhou aos meus 15 anos. E isso é que é importante pra ciência. Pegar esse link, sabe? Pegar esse link. Tá um pouco obscuro ainda, né? Não, totalmente. Mas cara, sempre vai ser. Totalmente. Eu acho que vai sempre ser. Existem debates. É underground. Como underground. Existe debate lá fora. Existe debate que incomoda a gente, porque às vezes a gente... Vamos abrir, mas abrir pra quem? Uhum. Pra quem que a gente vai abrir? Quem esteja preparado para ouvir. Que esteja preparado para ouvir, para escutar e trazer pra gente as críticas necessárias. Isso nos Estados Unidos já é uma coisa comum. Né? A gente já vê no site lá no Dave Palumbo. Sim, Dave Palumbo. Lá tem um letramento científico já muito tem mais avançado. uma outra visão da coisa. Porque o bodybuilder lá também é mais evoluído. Os debates lá com Milos, com Dave, o negócio é quente. Ninguém entende nada. O cara fala de insulina, fala de GFI, o GH, Ninguém entende nada. 5 mil gramas de carboidrato dia, com não sei o que. O cara, que isso, cara? Mata. O corpo suporta isso? Suporta. Né? O cara fica, como assim? Então... É um negócio... Você vê que vai totalmente diferente do que a gente aprende, que tem um estoque de glicogênio que o corpo isso guarda, que é o limite de estoque. Você vê que quando a gente fala de musculação... Mas pegando um link lá de fora, só pra jogar assim, né? Mas o bodybuilder... Eu não vou falar... Bodybuilder. Você fala bodybuilder, é outra ciência. Cara, todo mundo entende, né? Pra quem treina, né, esse processo de glicogênio, hipoglicemia, aquela coisa toda. Aí como é que você pega um cara tipo Milos, que ele é um coach ruim? Não tem como falar que o cara é ruim. O cara é o top, brother. O cara treinou o Dennis, treinou o Nasser, treinou uma geração de gigante. Ele foi um gigante. Foi o cara que trouxe insulina pro meio do bodybuilder, ele, George Farah. É o cara que treina série gigante, com nível metabólico, com insulina pré-treino. Vai falar isso pro médico. Vai falar assim, um cara vai morrer, pô.
Entendeu? Então, tipo assim, claro que isso aqui não é pra cá. Sim. Deixa isso aqui pra lá. Mas eu só Página soltei dois, essa. O pessoal tem uma noção. Aqui o garoto novo de 14, 15 anos entra na academia e... Mas às vezes. Mas o problema é que. quero tomar testosterona. Às vezes Não, quer fazer, existe. mas às vezes quer fazer. Porque ele quer fazer, porque. Aí, pô, vou tomar uma insulina. Exato. Pô, Mas aí, aí que sabe mora o qual perigo. é? Sabe qual é a Para, nossa cara, vai grande morrer. responsabilidade? Aí esse vai morrer. Vai. A nossa grande responsabilidade, e eu acho que a gente cumpre muito bem, é essa parte empírica, tá? Essa parte acadêmica, enfim, mais científica, fazendo um link e desconstruindo esse senso comum da sociedade. Porque se apenas um menino desse, que quer tanto a insulina, eu consigo interceptar com um letramento científico, com convencimento, olha, você consegue chegar, já salvei, já valeu a pena todos os meus diplomas, todos os meus cursos. Eu já fiz o meu papel social. Então, eu acho que essa é a questão. Essa é a questão. É isso aí. E sempre foi a nossa grande preocupação. Justamente para que a nossa imagem não fosse mais Exato. detonada do que Exato. que a gente é influenciador. Não, a gente qualquer é influenciador tem que do tomar, positivo. Principalmente tem que das tomar. mulheres, né? A gente passa por isso. Então, o exatamente. julgamento é muito maior em cima de mulheres, porque homem, se você pensar, testosterona, ok para o homem. E para as mulheres, como que fica isso? Então, quer dizer, então a bandeira também que nós mulheres, enquanto culturistas, temos que carregar, que é do treino e da dieta, e não dessa questão de usar hormônio, porque só hormônio, para a gente é uma bandeira muito forte de carregar sempre, porque você tem que convencer aquela pessoa, aquela menina, de que ela vai conseguir chegar sem tomar alguma coisa. Que a pergunta é, mas o que eu vou tomar? Não vai tomar, você vai treinar e você vai fazer. Exatamente. Ela vem fazer consultoria, você passa o treino, ela tá, mas o que eu vou usar? O que você vai usar? Não sei. Você vai no seu médico, se for necessário, você vai fazer alguma reposição. Mas não o que você vai usar, é o que você vai fazer. Você está fazendo o que tem que ser feito. Aí fala assim, não consigo agachar, não consigo fazer isso. Não, você não consegue porque a tua mente não está condicionada. É isso. Não tá condicionado. É isso. Não é porque você não toma, não é o que faz você tomar que vai fazer você levantar o peso. Lógico que não. Não Exato, vem. e não- Como você falou aquele dia que eu adorei, pôr dentro de uma ampola de anabolizante, esteroides anabólicos, não vem coragem. Não vem. vem. Não Exatamente. vem Não vontade. tem vontade Não, ali e dentro. assim, Não vem nada. Pô, vou ali tomar dentro. vontade hoje. Nenhum- Não tem nada não ali tem. dentro Certo, tudo aqui dentro. E nenhum hormônio. que mude justamente esse mindset, Esse mindset, essa riqueza, esse foco. atitude. É. E não Porque- tem nenhum hormônio bom que seja melhor do que um treino mal feito. Ou seja, não tem nenhum hormônio que, Não, seja, que que vai- vá suprir um treino mal feito. tem, Não não adianta. existe. Enquanto esse treino não for bem feito, você pode tomar o hormônio que for, que aqui não está sendo bem feito. Então não adianta. Nosso primeiro sinalizador é o treino. Se você não está fazendo isso direito, não adianta. Não, é o que eu costumo dizer, de uma maneira bem básica, assim. Qualquer coisa tem que ser estimulada. Não acontece sozinho. Nunca. A comida que você come, o suplemento que você usa, tem que ter o estímulo. E o estímulo você faz treinando. E aí que vai valer a pena a quantidade de proteína que você come, de carboidrato, de qualquer coisa. Agora, não adianta tomar whey e ficar em casa. Né? Não adianta comer, não sei quantas... Não, eu quero ficar grandão, vou comer 1 quilo de frango. Tá, mas vai pra onde isso aí? Se não tem treino? Ou low carb, não come nada, fica em casa para ficar magrinha. Como assim? Sim. Né? Até porque o princípio, né? Um dos primeiros, acho que o primeiro princípio de treinamento de sobrecarga progressiva, né? É esse aí, o primeiro lá. É a progressão de carga, exatamente. Milos, alguma coisa que levantava o bezerro, ele foi crescendo. Cara, naquela época o cara não tomava nada. Exatamente. O cara descobriu que te fazendo força, Tava quanto aqui. mais força, mais peso. Quanto mais Olha a força. parte empírica. Olha a Então parte hoje é Porque o muito bezerro fácil falar crescia, sobre isso. Ele Exatamente. levantava, crescia. Isso. O peso aumentava, Então, ele levantava mais forte, crescia. Você tem que pensar Foi que assim. primeiro você tem que ir lá levantar esse peso. É isso Primeiro você aí. tem que ir lá levantar esse peso. Primeiro E- você tem que ir lá isso passar aí. uma vida. E não, se passar uma vida levantando esse peso, cara. Porque E é a esse única coisa peso que vai te dar o retorno. Desculpa, mas esse peso que você fala, que eu acho que isso é legal, passar a vida levantando esse peso nem sempre, quando a gente fala de culturismo, esse recado que a gente transmite, esse peso é só ferro. Porque essa mente que faz você passar a vida levantando esse peso, eu falo com os meus alunos. O culturismo não mudou só a minha vida. E, gente, isso não é encheção de linguiça. Por isso que eu levanto essa bandeira. Isso é de verdade. Porque esses dias, um aluno meu, eu dou aula em realidade carente. Aí me mandou foto, primeiro emprego, tava fazendo faculdade, comprou um carro. Qual a leitura que eu faço disso? O culturismo, essa mente que mudou em mim, me fez mudar meu corpo, mas isso que fala, você tem que treinar, você tem que fazer prova.
você tem que fazer a faculdade. Porque se você fica em casa e não vai treinar, você sabe que não tem resultado. Essa mesma cabeça, quando ela se transforma, ela vai te fazer a prova, ela vai fazer meu aluno conseguir comprar o carro. Então, o culturismo que eu aprendi e repassei, muitas vezes não está fazendo as pessoas só levantarem peso. Estão levantando outras cargas. Mas é aqui, ó. Então, assim, isso é mais grandioso, talvez, do que todos nós possamos pensar. É uma prática, realmente, que merece ser estudada e debatida. Claro. Com certeza. Valeu, galera. Aqui é mais um podcast Fit Life. Muito obrigado ao nosso anfitrião, Rogério Camões, vai estar sempre aqui com a gente. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada, uma oportunidade incrível estar aqui com vocês. Sim, muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço. Vamos estar lá no teu também. Tá aqui, ó, tá filmado. Registrado. E obrigadão aí, Jorlan, pela presença aí, parceiro. Tamo Valeu. junto aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.